Olá, boa tarde. O Ministério Público do Trabalho inspecionou 40 instituições psiquiátricas no país. O resultado foi alarmante. Os profissionais de saúde atuam em péssimas condições de trabalho e até mesmo os internos são explorados. Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje e você vai ver também. Prêmio Inovare. Instituto anuncia os vencedores de cada categoria. O prêmio tem como objetivo identificar, divulgar e difundir práticas que contribuam para o aprimoramento da justiça no Brasil. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal retoma hoje a análise da denúncia do Ministério Público Federal contra o senador Renan Calheiros. Se a maioria dos ministros votarem a favor do recebimento da denúncia, o senador vira réu em processo penal no Supremo Tribunal Federal. E ainda, na segunda reportagem da série Direitos Trabalhistas, vamos falar de recesso. Quem define o período e se vai haver ou não folga é o empregador. Foram anunciados hoje os vencedores do Prêmio Inovare. A solenidade reuniu representantes do judiciário de todo o país aqui no Supremo Tribunal Federal. E quem traz os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Carla Lucena. Olá, Carla, muito boa tarde para você. Rafaela, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a gente aqui no Jornal da Justiça. Exatamente isso, mais uma edição do Prêmio Inovare, que finalizou agora há pouco aqui no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Bom, este ano nós tivemos aí a inscrição de mais de 600 iniciativas de todo o país. 12 foram selecionadas aí para a premiação e uma recebeu o prêmio Destaque Direitos Humanos aqui neste Prêmio Inovare. E a gente tem iniciativas das mais diversas e que tem mudado aí a vida de muitos brasileiros em todo o país. A gente tem projeto de ressocialização de detentos, projetos que trabalham com pessoas que têm autismo. E a gente está aqui com um dos ganhadores do prêmio, que é o doutor Iberê Dias. Ele é juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo e o projeto ganhador foi o Trampo Justo, que atua lá com crianças, com adolescentes no estado de São Paulo. Projeto desde fevereiro, não é isso, doutor? Exato, um projeto destinado a conseguir vagas de emprego para adolescentes que moram em casas de acolhimento do estado de São Paulo, porque quando eles completam 18 anos, eles são obrigados a deixar a casa de acolhimento sem ter nenhum respaldo familiar. Então, a ideia é que a gente consiga inseri-los no mercado de trabalho o quanto antes, enquanto eles ainda estão acolhidos, para que quando eles completem 18 anos, eles já tenham autonomia devidamente desenvolvida e consigam se virar sozinhos, basicamente é isso. Doutor Iberê, o senhor está aqui com um prêmio que foi entregue, inclusive, pelo presidente do Supremo. O que significa? Como é que vai ser levado esse prêmio para São Paulo? Poxa, esse foi o segundo ano que o Tribunal de Justiça de São Paulo venceu o Inovare, segundo ano consecutivo, é o Binovare, né? Em 2018 a gente já tinha vencido com o projeto Adote um Boa Noite, e a repercussão que o Inovare traz para o projeto é realmente impressionante. A gente teve como medir isso no passado e o fato de vencer o projeto faz com que a gente efetivamente consiga divulgar a prática, fazer com que as pessoas voltem mais os olhos para isso e principalmente para a questão dos direitos de crianças e adolescentes. Doutor Iberê, parabéns mais uma vez, que a iniciativa então continue firme e forte em São Paulo. E Rafaela, eu volto daqui a pouco com mais informações desse prêmio, vai com você. Muito obrigada pelas informações, parabéns ao juiz mais uma vez. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, confirmou a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que determinou exoneração de 4 secretários municipais de Santana do Manhuaçu. O ministro destacou que, segundo o Tribunal de Justiça Estadual, secretários exonerados por decisão judicial não teriam a competência técnica nem a escolaridade prevista em lei para ocupar o cargo. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública pedindo a condenação dos responsáveis pelo pagamento das indenizações para as vítimas e familiares brasileiros do acidente com o avião do time da Chapecoense em 2016. 3 anos depois da tragédia, ninguém recebeu os direitos cedidos pela Justiça. Os advogados das vítimas do acidente entregaram ao Ministério Público Federal em Chapecó documentos com novos fatos que garantem a atuação dos procuradores na defesa coletiva dos direitos dos familiares dos mortos e sobreviventes do acidente com o time da Chapecoense. Eles serão tratados na condição de consumidores do serviço de transporte aéreo. O voo da equipe de futebol catarinense saiu de Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, com destino à cidade de Medellín, na Colômbia.
A perícia mostrou que o avião caiu por falta de combustível. Entre os 71 mortos, 64 eram brasileiros. Até agora, ninguém recebeu a indenização por danos morais e materiais. E hoje tem sessão nas turmas do Supremo Tribunal Federal. A segunda turma deve retomar a análise da denúncia do Ministério Público Federal contra o senador Renan Calheiros. Ele é acusado dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O julgamento vai ser retomado com o voto do relator, ministro Edson Fachin, e dos demais ministros que compõem a segunda turma, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Carmen Lúcia. Segundo o Ministério Público Federal, Renan Calheiros teria recebido quase R$2 milhões da NM Engenharia em troca de favorecimento de contratos com a Transpetro entre os anos de 2008 e 2012. O dinheiro teria abastecido diretórios estaduais e municipais do partido dele, o MDB. Se a maioria dos ministros votarem a favor do recebimento da denúncia, o senador vira réu em processo penal no Supremo Tribunal Federal. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu à segunda turma do Supremo Tribunal Federal que anule a condenação determinada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no caso do sítio em Atibaia. O TRF4 condenou Lula a 17 anos, 1 mês e 10 dias de prisão por entender que construtoras reformaram o sítio como forma de propina. No pedido ao Supremo, a defesa do ex-presidente argumentou que Lula foi submetido a constrangimento ilegal. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral deve continuar hoje a análise de uma consulta sobre a possibilidade do uso de assinaturas digitais na criação de um novo partido político. Veja esse e outros destaques do TSE. Está prevista a continuação do julgamento de uma consulta feita por um deputado federal ao TSE. O parlamentar quer saber se assinaturas digitais são válidas para comprovar o apoiamento mínimo exigido por lei para criar um partido político. O plenário começou a julgar o caso na semana passada, mas o ministro Luiz Felipe Salomão pediu vista do processo. Os ministros também devem analisar o caso de Selma Rosane Santos Arruda. Ela foi eleita senadora por Mato Grosso no ano passado, mas o Tribunal Regional Eleitoral do Estado cassou o mandato de Selma por entender que ela cometeu irregularidades como começar a campanha antes do prazo permitido e omitir gastos com material promocional da prestação de contas. E no próximo bloco, o Ministério Público do Trabalho inspeciona hospitais psiquiátricos. Os detalhes em instantes. Continue com a gente. Justiça é praticar o que é de fato, o que é de verdade, aquilo que é de direito do cidadão. A Polícia Federal realizou uma operação em unidades dos Correios para combater o uso de selos falsificados para envio de objetos postais em agências franqueadas. Nos últimos 30 dias, mais de 40 mil itens, entre mensagens e encomendas, foram retidos durante a investigação, o que gerou um prejuízo estimado em R$2 milhões para a empresa. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas unidades terceirizadas do Paranoá, Asa Norte e Conic, todas em Brasília, no Distrito Federal. A empresa disse que permanecerá contribuindo com as investigações para a apuração dos fatos. O Ministério Público do Trabalho divulgou o relatório sobre vistoria realizada em instituições psiquiátricas do país. A inspeção encontrou várias irregularidades graves. O Brasil tem 121 instituições psiquiátricas, 40 foram vistoriadas. Foi constatado que, na maior parte, os profissionais de saúde atuam em péssimas condições de trabalho. Faltam equipamentos de proteção individual, não há treinamento, as equipes são insuficientes e as jornadas excessivas. As condições dos internos são ainda piores. Quase 1.200 estão internados em condição de longa permanência, o que é proibido pela lei. Os internos estão sujeitos a castigos físicos e péssimas condições de higiene. 6 em cada 10 unidades visitadas oferecem aos pacientes alimentação insuficiente ou de má qualidade. Em 42%, os banheiros não têm portas
e em 22% os banhos são frios. Além disso, em mais da metade dos hospitais foi flagrada a exploração da mão de obra das pessoas internadas, com indícios de trabalho forçado ou obrigatório em condições degradantes. Alguns internos afirmaram que trabalham para passar o tempo e em troca de café e cigarros. E para falar mais sobre o relatório, eu recebo aqui no estúdio a Procuradora do Trabalho, a Procuradora do Ministério Público do Trabalho, a Carolina Mercante. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Bom, vimos na reportagem que foi uma inspeção realizada pelo Ministério Público do Trabalho com o apoio de outros órgãos também, né? Quais? Sim, foi o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Federal de Psicologia e o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura. Bom, na lista de irregularidades que nós também acompanhamos, e infelizmente é uma realidade em vários hospitais psiquiátricos, qual a principal irregularidade ou o que a senhora destaca? Entre as irregularidades, são muitas, é um relatório de 500 páginas, muito técnico, com embasamento jurídico, estritamente jurídico, não é uma pesquisa, é o resultado de inspeções em 40 hospitais. E nós destacamos aqui como as principais irregularidades a infraestrutura precária das unidades psiquiátricas, que mais se assemelham a unidades do sistema prisional do que a hospitais, o tempo de internação dos pacientes, então pacientes praticamente residentes, nós encontramos desde crianças de 10 anos com tratamentos de choque elétrico, uma anciã com 106 anos e também as condições de trabalho precárias. E quais unidades foram inspecionadas em todo o país? Em 17 estados, né? Então de norte a sul. Nós temos realidades diferentes, né? São 40 hospitais, entre eles 15 privados e 25 sob responsabilidade do Estado. São peculiaridades e características próprias de cada hospital? Na verdade, as irregularidades detectadas, elas são generalizadas. Há algumas situações menos piores do que as outras, mas tanto nos públicos como privados encontramos graves irregularidades. E qual é o tempo previsto para a internação? A legislação, ela trata de um mínimo, um máximo? A Lei 10.216, de 2001, que trata sobre atenção à saúde mental, ela não determina um tempo máximo. Esse tempo, ele varia de acordo com o projeto terapêutico singular do paciente, que foi algo que nós não detectamos. Então, em muitas unidades, na maioria delas, os pacientes não tinham um projeto terapêutico singular, ou seja, você chega num hospital para tratar um problema de saúde, você tem ali, né, o seu prontuário, o seu tratamento. E nessas unidades nós não detectamos. O que a legislação diz? Que os pacientes com transtornos mentais não podem ser residentes, então eles têm que ficar o mínimo de tempo no hospital. É isso que a sociedade quer, a reinserção social dessas pessoas. Eles não podem ser moradores de hospitais psiquiátricos. Agora, ao sair desses hospitais, a lei também prevê um acompanhamento do Estado, né? Sim, com atendimento psicológico. Existem os CAPs, que são os Centros de Assistência Psicossocial. Eles dão assistência descentralizada, então é extramuro hospitalar, aos pacientes e às suas famílias. Bom, nós vimos também nessa reportagem as condições de higiene, que são precárias, a má alimentação também. Nesses casos específicos, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade ela é diluída. Ela não necessariamente é do diretor do hospital, que muitas vezes não é o gestor dos recursos. Aliás, não, ele gere ali a execução dos recursos, mas ele não é responsável pela aquisição dos recursos. Então, há vários entes responsáveis. E os pacientes podem trabalhar nessas unidades? Não. O trabalho, a dimensão do trabalho, ela tem que ser relacionada ao projeto terapêutico de cada paciente. O que a lei não admite, essa lei 10.216, não admite a exploração de mão de obra de pacientes. Então, imaginamos um paciente com diabetes, ele é internado por 3 meses e ele é obrigado a trabalhar no refeitório do hospital. Então, isso não é admissível, né? A mesma coisa para os pacientes de transtornos mentais. Eles não podem desenvolver atividades que são dos profissionais da saúde. O que nós detectamos? Pacientes administrando medicamento a outros pacientes,
cuidando da segurança. Então, em um dos relatos, um paciente disse: eu sou responsável por cuidar do muro da unidade hospitalar para que outro paciente não escape. Limpeza, então, por conta de limpeza inadequada, varrição, cozinha, uma série de atividades, construção civil, até a construção do banheiro do hospital, o paciente participando, contenção mecânica de outro paciente. Uma série de absurdos, né? Para a gente finalizar aqui rapidinho, esse relatório será entregue a alguma instituição, alguma autoridade? Sim, ao fim do relatório nós temos os encaminhamentos. Então, diversos órgãos de fiscalização, os ramos do Ministério Público Federal, Estadual, do Trabalho, a Defensoria Pública também, para que sejam tomadas providências administrativas e judiciais para regularizar essa situação. Procuradora, mais uma vez, eu agradeço a sua participação. Uma boa tarde. Boa tarde. E no próximo bloco, os vencedores do Prêmio Inovari. Os detalhes em instantes. Continue com a gente. Justiça é a gente viver em um país que o país seja igual para todos. O Facebook vai ter que indenizar um profissional de nutrição e educação física que teve a conta do Instagram suspensa sem justificativa. Hoje, as redes sociais são usadas como ferramenta de trabalho e ficar fora do ar significa prejuízo. Samanta sempre recorre às redes sociais para ter indicação de algum tipo de profissional, inclusive da área de saúde. Por meio do Facebook, ela encontrou uma pediatra para a filha de 2 anos. Minha irmã seguia já, a doutora Fabiana, e quando eu estava mudando de pediatra por causa de convênio e tal, ela soube e falou assim, vai, liga lá, olha o perfil e vê se atende seu convênio. Aí eu não saí mais, continuo com ela e pretendo permanecer. A pediatra da filha dela é a doutora Fabiana Mendes. Ela conta que resolveu entrar nas redes sociais para ajudar as mães com informações sobre prevenção de doenças e promoção de saúde. A troca de informações refletiu no consultório. Cerca de 40% vem das redes sociais. Eu tenho até uma paciente que foi interessante, que ela me seguia lá na França, né? E ela esteve no Brasil e veio ao Brasil e falou, nossa, eu vi para consultar com você. Atualmente, para muitos profissionais, ficar fora das redes sociais significa prejuízo. Foi o que aconteceu com um profissional de nutrição e de educação física que teve a página do Instagram que usava para trabalho suspensa, sem aviso prévio. A rede social dele tinha aproximadamente 470 mil seguidores e uma média de 50 mil visitas por semana. A plataforma era usada para marcar e acompanhar clientes, além de fechar parcerias. O profissional alegou que teve prejuízo financeiro e de imagem e, por isso, levou o caso à Justiça. A Justiça do Distrito Federal condenou o Facebook a pagar indenização de R$5 mil por danos morais ao dono do perfil. O magistrado entendeu que o bloqueio da conta sem motivo justo foi abusivo e feriu o direito de personalidade do autor da ação. Na defesa, o Facebook alegou que a página não foi tirada do ar de forma arbitrária, mas porque o profissional violou a política de serviço da plataforma e que o dono do perfil havia sido notificado. Teve uma falha de comunicação, porque a partir do momento que o Instagram remove a conta e não dá nenhuma explicação, ele está violando o direito de personalidade do indivíduo. O ex-senador Luiz Estevão foi condenado a pagar multa de R$40 mil por crime ambiental. Segundo a acusação, o empresário desmatou irregularmente cerca de 2.000 metros quadrados de cerrado em uma fazenda de sua propriedade no Paranoá, no Distrito Federal. A região também faz parte de uma unidade de conservação ambiental. A decisão é resultado de um processo penal que tramita desde 2008 na Justiça do Distrito Federal. Não cabe mais recurso. Em datas especiais, como é o caso das festas de fim de ano, as empresas costumam liberar os funcionários das atividades. O recesso é o tema de hoje da série que o Jornal da Justiça exibe sobre direitos trabalhistas.
Na empresa onde a Luciana trabalha, o acordo é feito no começo de cada ano. Para ter folga nas semanas do Natal e do Ano Novo, os funcionários trabalham 22 minutos a mais por dia. Aqui a gente vai compensando, né, ao longo do ano. No final de cada ano, eles já delimitam quantos minutos a gente vai ter que compensar ao longo do ano todo, por dia. Então, ao invés da gente fazer as 8 horas, a gente faz 8 horas e mais alguns minutos. Em 2019 ficaram 22 minutos a mais e aí a gente consegue tirar, todo mundo tira como se fosse um recesso coletivo. Recesso é quando as empresas interrompem temporariamente as atividades e os funcionários ganham folga. A dispensa pode ocorrer por meio de um acordo entre patrões e empregados ou entre os sindicatos. Quem define o período e se vai haver ou não folga é o empregador. Se a empresa der o recesso, o trabalhador deve prestar atenção a alguns detalhes. Por exemplo, havendo ou não compensação de horas, os dias de folga não podem ser descontados do salário ou de futuras férias do empregado. No caso de liberalidade do empregador, a empresa deve fazer isso de forma indiscriminada, ela deve conceder aquela folga para os trabalhadores, sendo sem compensação remuneratória por isso. Então, não pode descontar do salário do empregado aquele recesso, é uma folga remunerada e não serve para desconto, período de férias ou algum outro abatimento que possa querer incidir sobre o contrato de trabalho. É uma liberalidade do empregador e por essa liberalidade o ônus é total do empregador. Dependendo da atividade, também podem ser formados grupos de revezamento. E é sempre bom lembrar, recesso é diferente de férias coletivas. São completamente diferentes. As férias coletivas é um direito do empregado, as férias é um direito do empregado e coletiva é uma forma que a empresa ela determina aquele período para que todos os funcionários gozem no mesmo período. Não se confunde com recesso, que pode dizer que é um plus, é um adicional, um período de descanso para o trabalhador, que não se confunde com o período de férias. E agora vamos saber mais sobre a solenidade de entrega do prêmio Inovare. Quem acompanhou e volta a falar agora ao vivo com a gente é a repórter Carla Lucena. Pois é, Rafael, olha só, o Inovare já é um prêmio que entrou para o calendário do Judiciário. Todo ano a gente aguarda aí essa cerimônia que entrega o prêmio Inovare para os finalistas. E olha só, essas iniciativas, elas modificam não só quem é beneficiário desses projetos, mas também altera a rotina do tribunal, não só do tribunal, como também da Defensoria Pública, do Ministério Público. E isso tem agregado cada vez mais que essas instituições, esses órgãos, façam e criem mais iniciativas que dão mais acesso à justiça, que também promovem a agilidade. A gente também, além disso, tem projetos que trazem informações para o cidadão em combate a alguns crimes. Um dos ganhadores de hoje tratava aí do combate à violência obstétrica. O outro ganhador a gente conversou logo no começo do nosso jornal, que é o Trampo Justo, uma iniciativa lá de São Paulo. Inclusive, esse foi o primeiro finalista que soube que era o ganhador. E é isso que a gente vai ver agora na reportagem. O projeto Trampo Justo, que tem mudado a vida de adolescentes que vivem em abrigos de São Paulo, foi premiado na categoria Tribunal e é coordenado pelo TJ do Estado. Por meio da iniciativa, os jovens conseguem empregos para, quando saírem do abrigo, poderem se sustentar. Na categoria Ministério Público, venceu o projeto Olhos da Mata, de Mato Grosso, que trabalha na identificação de desmatamento ilegal na região. Depois que nós iniciamos esse trabalho, houve uma queda considerável do número bruto de alertas e agora, com os dados do PRODES recentemente divulgados, nós esperamos ter um estudo mais acurado para saber qual que foi o percentual de redução do desmatamento. Na edição deste ano, 6 iniciativas foram premiadas e o trabalho de ressocialização no sistema prisional em Santa Catarina, que emprega 40% dos detentos da penitenciária do estado, recebeu o prêmio Destaque Direitos Humanos. A premiação foi acompanhada por autoridades, entre elas o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. O Prêmio Inovare foi criado em 2004. Desde então, mais de 7.500 iniciativas já participaram e 226 foram premiadas. O destaque é a qualidade das práticas premiadas. Nós recebemos 617 pessoas concorrendo ao Prêmio Inovare. A qualidade é muito alta, o que demonstra que há muito para ser feito pelo Judiciário. O Judiciário é carente de boas práticas que podem trazer melhoria para o seu funcionamento. São pessoas criadoras, criativas, inovadoras, cívicas,
pessoas que administram o seu talento, a sua experiência, a sua vocação, com preocupação coletiva, com preocupação social. Parabéns aos vencedores do Prêmio Inovare. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Você acompanha agora o programa Artigo 5º. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde para você. Até amanhã.